Agora vamos tentar desvendar porque é que um administrador hospitalar resolveu escrever um romance histórico. Está connosco Paulo Larcher, ou Larcher? Larcher. É este o seu nome, tintureiro francês. Cá está a obra. Caríssimo amigo, diga-nos, foi no intervalo de uma decisão e outra no hospital que resolveu escrever sobre este momento importante da história de Portugal, após o terremoto de 1755? Não foi bem nos momentos livres, confesso, mas foi nos momentos deixados vagos pela atividade hospitalar. Demorou muito tempo. A parte de investigação, que tem também uma história interessante, mais anos do que eu gostaria de confessar, e depois a parte da escrita, que apesar de tudo me demorou uns 4 ou 5 anos a escrever. E quando é que descobriu esta história, que eu acho belíssima, não é? De um tintureiro francês que afinal em Portugal acabou por ter aqui uma importância, ou, aliás era desejada que essa importância viesse rápido, não é? E cedo para os nossos tecidos e deixarmos de importar. Quando é que se esbarrou nesta história? Tudo tem uma história. Eu realmente interessei-me pelos algodões estampados, pelas chitas, o que nós chamamos vulgarmente a chita portuguesa, chita de Alcobaça. Só que a chita de Alcobaça tem uma história muito mais longa e eu, por mero acaso, tropecei nessa história. E quando estava a fazer uma investigação puramente amadora, não chamaria investigador, Particular, não é? Particular, tropecei com o nome da minha família. Nome Larcher. E achei aquilo uma coincidência extraordinária. E disse, bem, eu tenho que fazer algo com isto. Para honrar o nome da família. Para honrar o nome da família. E espero tê-lo feito, não é? Obviamente. Sim. Mas é um livro de ficção. Não é um romance histórico. Podemos dizer que tem uma base... Mas é factos históricos, não é? Sim, tem uns factos históricos. Mas sabe que é perigoso nós pomos um rótulo... É uma obra ficcional e, como tal, todos os exageros são permitidos e todas as incorreções são permitidas. O romance histórico é uma coisa um bocado mais séria. Mas a verdade é que este tintureiro existiu. O tintureiro existiu. Do terremoto não podemos fugir, não foi? Existiu o José. A maior parte das figuras que nele surgem são figuras históricas. O Martim de Melo e Castro, o Marquês de Pombal, obviamente... mas há figuras que importantes, talvez as mais importantes. A Teresa, que é a grande heroína para mim de toda a história, é totalmente ficcional, assim como o José de Magalhães também é ficcional e é talvez a única figura que acompanha o livro do princípio ao fim. Os outros aparecem, desaparecem. Portanto, é um romance, as pessoas não se assustem, não é uma monografia científica, nem muito menos um livro de história. Paulo, também é, no fundo, a revelação do que se pode constatar nos livros oficiais de história, que Portugal também se atrasou na Revolução Industrial que estava a caminhar pela Europa. Sabe que exatamente. Embora a época em que eu escrevi é no final do século XVIII, mas é uma época de fronteira. É o fim da Idade Moderna, é uma época pré-industrial, é antes da Revolução Francesa, é antes da Revolução Americana, e é ali os últimos anos de um certo tipo de civilização. Porque vem aí a ciência moderna, que faz desaparecer. 10 anos depois, todas as técnicas do tintureiro eram completamente obsoletas, porque tinha sido descoberta a química moderna. Portanto, é uma zona de fronteira que eu acho engraçado. E o Marquês de Pombal foi um homem que acreditou que Portugal podia mudar. Ainda há quem continue a acreditar nisso. Temos que acreditar. Mas é engraçado que não foi essa a minha intenção. Não era essa a minha intenção. Mas eu apercebi que havia muitas similitudes entre esse tempo e o tempo presente. Dependência do estrangeiro, pessoas com ideias boas, ideias de progresso, ideias de mudança, mas que não eram aceites. Que se confrontavam sistematicamente com obstáculos sociais, obstáculos religiosos, obstáculos também da própria tecnologia, mas sobretudo de uma falta de capacidade de organização e de gestão. Não havia esse termo na altura de gestão. A grande diferença é que nós não tínhamos ex-colónias, ou melhor, nessa altura tínhamos colónias e atualmente não as temos, não é? Para obter riqueza. É uma altura em que se tinha esgotado o ouro do Brasil. Tínhamos a colónia, mas o ouro do Brasil, que deu muita riqueza a este país, tinha-se esgotado. E, portanto,
ou encontrávamos uma riqueza endógena, Sim. própria, ou estávamos mal. Como, aliás, ficámos. Sim. Este é o primeiro de outros livros, de outras aventuras? Seguramente. Posso Já está dizer entretido? que sabe que o custo é o primeiro. Sim. O custo é o primeiro. Pois ganha-se o gosto. E o método também, não? E eu tive aquela ronda atribulada das editoras durante 2 anos e tal, e tinha cá o bichinho e fui fazendo outras coisas. Sim. Tenho não uma arca como uma pessoa, mas uma gaveta Mas pequenina. presumo que ainda em segredo, talvez, não? Sim, eu estou contente. Enfim, para mim é uma surpresa esta aceitação, um pouco a aposta que a editora faz num editor, num autor que pela primeira vez publica um livro pesado, um livro, enfim, não é fácil. Sim. Não é o chamado livro comercial. Não é o livro comercial. Acho fantástico. E já agora aproveito para dizer que também acho fantástico que vocês neste programa deem esta atenção à literatura portuguesa. Acho que embora esse livro ninguém também... dá, alguém tem que o Alguém fazer tem que e que seja a RTP a fazê-lo, não é? Também esse livro tem Portugal no coração. Também? Sim, Se for bem claro. lido. Claro, Sem é dúvida. evidente que sim, porque é sobre a história de Portugal, ou também com a história de Portugal que tropeçamos neste E no tal que neste seu acredita romance. que podemos conseguir dar a volta. Claro que sim, E claro, vamos dar. claro que podemos. Assim como o Paulo deu batendo à porta das editoras até que uma fez o favor de aceitar e de publicar o seu Tintureiro Francês. Paulo, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Parabéns. Portugal Atenção. Obrigado. Para nós foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Também